Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Luciana e venho apresentar a vocês a série Orai e Vigiai. Nossa série hoje falará sobre São Patrício, um santo muito conhecido na Irlanda. Aproveita, se não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho de notificações e tudo que postarmos chegará a você rapidinho e você não perderá nada. Então, se aveste não, tome nota e vem comigo. Invoquemos a Santíssima Trindade para que ela nos guie nessa nossa jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje estamos falando da devoção a São Patrício. Este santo, ele nasceu na Grã-Bretanha, lá pelo final dos anos 300, no comecinho da vida cristã. Ele tinha por parte de pai essa família, essa veia cristã. Seu pai e seu avô eram cristãos. Então, até durante toda a sua adolescência, até os 16 anos, São Patrício ele pôde viver uma vida que era baseada em estudos, que era permeada pela fé, mas aos 16 anos ele foi raptado por piratas irlandeses que o levaram para a Irlanda viver uma vida de escravidão. Lá ele vivia entre pessoas muito grosseiras, rudes, fazendo um trabalho muito pesado. E foi nesta vida que ele tentou por 2 vezes sair dela, através de fugas. Até que um dia, na 3ª tentativa, Patrício conseguiu finalmente fugir. Voltou à sua terra natal e começou a viver uma vida voltada cada vez mais à fé, pois ele tinha muita vontade de voltar lá naquela região onde foi escravizado e evangelizar aquele povo pagão. Patrício conseguiu viver depois, saiu da Grã-Bretanha, foi até a França e começou a viver uma vida em vários monastérios, até que adquiriu a ordem religiosa. E ele com esse impulso de ir evangelizar aquele povo, ele deve ter pedido muito a Deus essa oportunidade. E Deus o permitiu. Quando o bispo lá da Irlanda, ele não se sabe ao certo se ele morreu ou se ele foi transferido. Mas o importante é saber que São Clementino I, o Papa da época, sagrou Patrício como bispo e o enviou até aquela terra onde ele sonhava evangelizar. Uma terra muito difícil. Falam também que tinham muitas infestações de cobras. Então foi nessa terra de dificuldade, de uma vida completamente pagã, que Patrício foi permeando o povo, conquistando, até que conseguiu evangelizar muita gente. São Patrício foi um dos primeiros que estimulou as pessoas a viverem a confissão individual. Porque nessa época a confissão era uma confissão comunitária, a igreja estava nascendo. E viu-se que tinha essa necessidade. Então ele foi um dos maiores defensores desse tipo de confissão, de se reconciliar com Deus de forma individual. E
ele foi evangelizando aquele povo, até que conseguiu afastar muitos males daquele lugar. São Patrício, ele tem a memória litúrgica comemorada no dia 17 de março. Ele escreveu alguns livros, algumas cartas e deixou uma oração muito forte que ele fazia, que ele proferia e que muitas graças aconteciam. E o importante é sabermos que é por conta dessas pessoas de fé, que muitas vezes a gente ainda não tinha nem ouvido falar, que não conhecia nem ao certo, mas foi a contribuição de cada pessoa dessa que fez com que a nossa fé ela fosse chegando até os dias de hoje, ela fosse sendo preservada, ela fosse sendo construída. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade de contribuir com a fé. Cristo deu sua vida por nós e o que nós temos de volta a dar para Ele. Que façamos essa reflexão e que pensemos que cada um de nós tem a chance e a oportunidade de devolver a Deus os favores e graças que Ele nos tem oferecido, nos tem dado. Um Deus que tem uma prova de amor tão grande conosco. Mandou os profetas, mandou seu Filho, deixou os santos, as pessoas que seguiram essa fé tão firmemente que nós declaramos como santo, a igreja declara como santo, né? Então que a gente viva essa fé, esse ardor missionário, como São Patrício teve, como Santa Teresinha teve, mesmo sem sair do convento, como Santa Faustina teve. Então, como santos diversos tiveram esse ardor missionário de levar a palavra de Deus, especialmente àqueles que nunca ouviram falar dele. E rezemos juntos uma oração chamada A Couraça de São Patrício. Essa é uma oração que deve ser rezada a qualquer hora, mas que quando a gente acordar, pedindo a proteção divina, invocar o nosso anjo da guarda e pedir a Deus essa proteção. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força da sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para me livrar das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto,
só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra a arte da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todos os homens que pensam em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. São Patrício, rogai por nós. São Patrício, algumas imagens dele tem um trevo. Sabe por que o trevo? Não para sorte, não por nenhuma dessas práticas pagãs, mas porque através do trevo ele conseguia ensinar para aquele povo que não entendia o que era a Santíssima Trindade, o que era ser um Deus trino, um Deus que era uno e trino, que era muito difícil, às vezes para nós é difícil essa compreensão, mas que imagina para aquele povo que estava começando a conhecer a fé. Então ele usou o trevo para mostrar que Deus é três, mas ele é um só. Então que esse Deus trino nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos ilumine. E que Nossa Senhora vá à nossa frente e passe diante de todas as nossas necessidades físicas, espirituais e materiais. Então, aproveita que está aqui no canal. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, comenta. Fala aqui nos comentários se você já conhecia esta linda oração chamada de Couraça de São Patrício. Reza conosco e vamos lá, seguindo firmes, vigiantes, orando que Deus é a nossa força e a nossa proteção. Vocês viram como é forte cada palavra rezada e meditada. Então, se aveste não, tome nota e vem comigo.